Fala, atleta! Vamos lá para o nosso react de hoje? Agora eu quero que vocês vejam comigo o que aconteceu, que nós tomamos esse loss, mas recuperamos. Olha só, como que nós fizemos isso? Olha só, o que aconteceu. Fizemos a entrada e aí o preço foi lá e ó, começamos o dia perdendo. Mas até o final eu vou te mostrar aí o que nós fizemos para reverter essa brincadeira. Nosso stop ficou caríssimo e a gente teve que tomar uma medida necessária. Vamos lá? Olha só. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que nós fizemos aqui. Então, primeira coisa, né? Nós fizemos aí a nossa análise inicial, o nosso mapeamento. Então, nós conseguimos entender que esse mapeamento ele era necessário tanto no contexto de notícias macro, micro. Nós fizemos isso inicialmente, fizemos a zona de liquidação, nós fizemos a zona de compra e venda, entendemos, né, qual era o viés do preço. O que tinha acontecido ontem? Nós vimos que teve umas notícias aí do governo que essas notícias elas influenciariam o dólar, né? Então, ontem o dólar poderia ter batido R$ 6 novamente, porque o governo aumentou o IOF. Só que o governo, na calada da noite, soltou uma entrevista falando: não, não é bem assim, tá tudo bem, nós não vamos aumentar o IOF como vocês estão pensando, não vai ser assim, não vai ser assado. O governo faz as cagadas e depois ele quer corrigir, né? O que aconteceu? Nós entramos, tínhamos um viés aqui de alta, e entendemos que, pô, mesmo com viés, o mercado ele tinha que corrigir, né? Ele tanto com viés de alta ou de baixa, ele vai para cima e para baixo. Então a gente vai operar a estrutura do preço. Nós vamos operar 50% dele, a abertura, a máxima, vamos entender o que é isso, como vai funcionar e se comportar esse preço, e vamos acompanhar isso aí. É isso que a gente opera. Mas temos um viés, né? O que pode acontecer para a gente tomar decisões aí. E aí entendemos isso. 8 horas da manhã o Haddad veio falar, deu uma entrevista e falou: olha, não, pode ficar tranquilo, não é bem assim. Os caras deram somebody love deles. E aí nós fizemos a nossa análise e começamos aqui o nosso dia com essa análise inicial, entendendo que o nosso preço, né, o mercado ele já começou aqui a abrir um gap de baixa e entendemos que o preço ele poderia vir aqui para baixo aqui, ele poderia de fato descer de uma vez. Quando ele fez isso, para poder corrigir, provavelmente o que eu pensei aqui era que esse preço ele viria nesse 50% do dia anterior, que é normal, é um movimento normal, ele vinha corrigir. Mas ele não veio corrigir até aqui, então eu falei, pô, tem um espaço aqui e nós vamos. Mas qual foi o primeiro erro? O erro que nos fez tomar um stop e ter que fechar a operação. Tá vendo que meu stop ali, ó, aí, meu stop ali ficou de 19 pontos. Então o stop de 19 pontos é um stop muito caro. E o que aconteceu? Como o stop de 19 pontos era um stop muito caro, eu não observei isso antes, então eu fiz a entrada. Esse candle aqui ele foi um candle de 33 pontos, se eu não me engano. E esse stop ficou 19. O ideal do meu stop ficar era aqui, entende? E aí eu falei, putz, se esse candle fechar para cima dos 50%, que é a minha regra, eu vou fechar de toda forma. Então, eu não tomei 19 pontos de stop, tomei um pouco menos, porque ele fechou acima aqui. E aí, vamos ver o que aconteceu aqui. Esse stop, então, não foi... ele não me deu stop loss, né? Eu zerei na mão antes disso acontecer. E olha só, ele continuou, o preço andou aqui. E aí, nos últimos 2 minutos e meio aqui, ele deu mais uma subidinha. E eu estopei com, se eu não me engano, 6,5 pontos. Foi mais ou menos isso. Foi bem aí, exatamente aí que eu estopei a posição. Deixa eu acelerar mais um pouquinho aqui. Porque nesse momento eu entendi, pô, o preço ele não vai fechar abaixo dos 50%. Mas eu esperei o candle fechar porque a minha estrutura se forma candle a candle, né? Então eu vou esperando ali e vou entendendo isso. Ele poderia já subir de uma vez e me tirar no stop? Poderia, era um risco, porque eu não avaliei. Então, ó, eu zerei aqui com 6 pontos de stop e entendi, pô, peraí, errei. O que eu fiz? Primeiro erro, não avaliei o meu stop. Quando eu coloquei a ordem, não sei se vai dar para você ver aqui, quando eu posicionei a ordem aqui, olha só,
Quando eu coloquei a minha venda, meu stop estava aqui dentro do candle ainda. Eu falei, ué, mas que esquisito. E não olhei, que esse stop estava muito caro. Se eu subisse ele aqui, dava 20 pontos stop. Então, não valeria essa entrada, não seria interessante, porque não fazia sentido, né? Mas beleza, esperamos, nos posicionamos aqui, entendemos o que estava acontecendo, olhamos notícia, e aí vamos fazer uma segunda entrada, porque a gente está dentro do nosso limite ainda, não perdemos todo o nosso valor, dá para poder testar uma nova entrada. O mercado ele foi lá, né, corrigiu, e aí ele voltou a cair. Voltou a cair aqui, e aí, se eu posicionar aqui no nossa nova entrada, aqui, ó. Aqui, o que aconteceu? Nesse momento aqui, eu entrei atrasado ainda, porém ele pagou o nosso objetivo, porque os candles estavam andando com muito volume, então tinha muita volatilidade no mercado. O que aconteceu aqui? Esse terceiro candle do dia, ele fechou abaixo dos 50% do candle 2, né? Então, ou seja, me deu uma estrutura vendedora para mim. Pô, na minha técnica aqui, a estrutura é vendedora. Beleza, então eu vou vender em duas situações. Vou vender se ele rompeu, o próximo candle rompeu 100% desse candle 2, ou se ele voltar no 50%. O que aconteceu? Esse candle ele não voltou. Deixa eu dar um play aqui. Esse candle 2, ele não voltou. E aí, aqui ó, ele não voltou. E o que eu fiz? Eu vendi, aumentar a velocidade de reprodução aqui. Então ele não voltou, o que eu fiz? Eu vendi a mercado aqui. Então, na hora que ele desceu, ele me pegou. E aí eu tinha essa posição aqui, olha só, uma posição já de 12 pontos. Então a minha venda seria aqui, que seriam 5 pontos acima ainda, porém aqui me daria 12. E aí nós saímos exatamente na linha aqui. O vídeo está travando porque estava ao vivo, né? Então eu estou percebendo isso, que tem que melhorar essa internet. Deixa eu acelerar aqui. Bababá. Olha só. Agora que eu estou vendo aqui como tá esse travamento aí do vídeo ao vivo. Mas tá rodando aqui, ó, tá vendo? O tempo aqui de 37 minutos tá correndo. Então o mercado, ó, ele veio e aí aqui dá pra gente analisar, né, a entrada. Que a ideia aqui é fazer a análise do que nós fizemos. Ele veio aqui, eu entrei atrasado, porém peguei na quebra, né, que é meu segundo gatilho de entrada. E aí peguei aí mais 12 pontos, quase 13 pontos. Então, se eu pego dentro dessa métrica aqui, eu tive 6 pontos de stop, né? Então eu peguei 12 mais... Então eu peguei 18 pontos ontem, né? Seria um gain aí de R$180 com um contrato, porém tivemos o prejuízo de 60 pontos no início, ficamos aí com um lucro aí de R$65. Então eu peguei mais ou menos aí 6,5 pontos, né, de lucro nesse movimento aqui. Então foi um movimento interessante. E aí se a gente avaliar, né, aqui esse movimento todo, tá vendo que ele quebrou a estrutura e continuou? Era o que a gente já tinha planejado aqui, ó, a gente já queria vender aqui. Porém, quando o stop estava muito caro, ele nos pegou, depois a gente posicionou e entrou de novo. E aí é aquilo, né? Entender que uma entrada ruim não define o trade. Uma entrada que foi ali dentro da técnica, se eu zerei ela na técnica, eu consigo voltar ainda com o stop pequeno e consigo pegar uma outra operação que paga o stop e me dá um lucro. Isso com um contrato. Imagina se eu tenho um pouco mais de capital aqui, 2, 3, 4, 5 mil reais, 10 mil. Eu consigo, em vez de colocar colocar 2 contratos, aumentar a minha posição vendedora aqui para descer um pouco mais cheio e sair com parciais. Então eu consigo aumentar esse volume de valor financeiro aqui. Então, dentro dessa análise nossa, o primeiro erro cometido no dia foi entender que o stop estava caro. Depois, o resto foi tudo certinho dentro da estratégia. Então, avaliando aí os erros dessa operação, tivemos um erro, porém, como a gente errou um dia anterior, 2 dias seguidos de loss, né, a gente errou bastante, eu resolvi parar, pensar, refletir, entender antes de fazer uma nova entrada, e essa entrada aconteceu e o gain veio com muito sucesso, foi muito bom
Então, tivemos um dia positivo, um dia que foi muito legal. E aí, olha só, dentro do nosso gerenciamento, nós saímos aí com R$ 65. Um dia anterior foi 130 e nós temos aí uma semana positiva com um valor financeiro de R$ 1.005. Muito bom, muito bom. Então, se você gostou, se fez sentido para você, me conta aqui, deixa nos comentários se você está gostando desses reacts aqui, está te ajudando a refletir e entender também os seus trades. Eu espero que você deixe seu comentário sincero aqui. Curte também, compartilha, segue aí para você receber mais notificações. Sou novo nisso aqui, eu estou começando a fazer esse diário, entendendo e está me ajudando muito, viu? Se eu puder te dar um conselho, faça também. Tamo junto, até depois do fim e até a próxima. Abraço.